na época da minha especialização, isso acontece na sutileza, né? Eu tenho assim, alguns exemplos que são muito claros, né? Porque a gente que sofre na pele a experiência do racismo, a gente acaba tendo uma postura mais hipervigilante. A gente começa, de certa maneira, a procurar o preconceito. A gente fica tão preocupado em se defender de possíveis agressões e discriminações, a gente fica, de fato, muito atento. Mas Às isso vezes é muito acho que todos sutil. nós agora temos que começar a fazer isso, né? Já que Sim, esse é o sim, trabalho, né? Se falar exatamente. antirracista é uma coisa, como é que a gente pode ficar atento Exatamente. a isso? E que Exatamente. aumente essa voz, né? Porque. Exatamente. E aí, assim, eu me recordo de uma situação muito desagradável, uma situação de assédio que eu sofri. É muito sério, muito grave isso, né? Foi um assédio muito sutil. Eu poderia, se fosse mais inocente, mais ingênua, interpretar como um carinho, né? Alguma Uhum. coisa. Mas é muito essa coisa de olhar para a mulher negra como um objeto sexual, como alguém que você pode chegar e tocar sem permitir, pedir permissão, né? Abraçando como se fosse uma pessoa da minha intimidade. Não era, né? Então, tem essas sutilezas. E a história da enfermeira que você mencionou, Uhum. é uma história assim que me emocionou muito, né? Me tocou muito profundamente, porque durante esse período eu acompanhava as visitas na enfermaria e observava que boa parte dos técnicos de enfermagem são negros, boa parte deles, né? Uhum. E às vezes quando começava a visita médica, né, o que eu percebia era uma espécie de vamos circular porque os médicos chegaram. E eu achava aquilo de uma falta de respeito absurdo, porque, de alguma forma, a gente está falando de uma equipe, de um trabalho de equipe que estava acontecendo naquele momento, e que, na medida em que aquele paciente ia ser discutido, aquele caso ia ser discutido, seria interessante que todos estivessem presentes, mas havia ali uma supremacia branca, né, entre os médicos e os subalternos, vistos, né, como subalternos, os técnicos de enfermagem, numa categoria inferior, eram retirados, né, das enfermarias na hora do round. Aquilo me deixava profundamente irritada, indignada. E aí, um dia, eu conversei isso com a minha supervisora, e falei assim, olha, eu tenho observado, né, esse tipo de comportamento e eu queria fazer alguma coisa com isso. E aí ela falou, vamos ver o que a gente pode fazer, e não, a gente não estabeleceu exatamente nenhum projeto a princípio. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, matutando, falei, como é que eu vou agir em relação a isso? E aí, um dia conversando com um dos técnicos, com uma das técnicas, eu falei, como é que é para você estar aqui trabalhando? Vocês gostam do que fazem, né? Porque eu vejo o trabalho de vocês é tão importante, vocês trazem tanto conforto. E ela virou para mim e falou assim, nós somos meros limpadores de bunda. Eu falei, mas como assim? Como é que você só consegue enxergar o seu trabalho por essa via? De onde você tirou essa informação? Porque é assim, a gente troca a fralda, vira de um lado para o outro, vê se o soro está pingando. Eu falei, você já pensou no conforto que você promove a cada vez que você entra no quarto, a cada vez que você dá um banho no paciente, no leito, cada vez que você deixa ele com um aspecto digno de limpeza, de que ele foi ali visto e cuidado, que ele foi tocado por você? Você já observou quantas histórias que eles compartilham com vocês, muitas vezes mais do que com a equipe, de um modo geral, né, que está ali, né, a princípio, na intervenção? Vocês estão intervindo naturalmente, porque vocês estão se relacionando, enfim, comecei a conversar, Tocando e na aí pele. achei, e a pele, o abraço, o toque, tudo isso é muito importante. E aí eu, conversando com as pessoas, eu pensei, acho que a gente podia fazer um grupo com eles, para que eles pudessem participar e dividir um pouco, né, as angústias, as dificuldades, as preocupações, né, e também reconhecer o valor do trabalho que eles desempenham, né? Então eu vi assim uma baixa autoestima muito grande, né, na própria avaliação sobre o trabalho que eles realizavam, né, e o não reconhecimento do valor que aquilo tinha para como uma parte que compunha de maneira muito significativa todo o trabalho da equipe. E aí Uhum. eles passaram, a gente passou a fazer grupos de reflexão sobre a prática do técnico de enfermagem lá. E aí, ao final, né, da minha formação, nós organizamos uma aula para que eles dessem a aula para o curso da pós, né, para que nós soubéssemos quais eram as tarefas que eles desempenhavam e qual a importância e qual era a técnica que era empregada, né? E foi tão rico, eles se sentiram tão agradecidos, tão valorizados. E isso foi uma coisa que ficou muito marcada, né, nessa minha passagem, né, pela instituição. E aí, 10 anos depois, eu descobri que uma das técnicas, né, que participou desse grupo
levou isso para a vida dela e ela foi fazer formação em enfermagem, em nível superior. E hoje ela é professora de uma graduação em enfermagem, a gente se fala e ela sempre lembra, né? Aquele dia foi muito importante porque me deu um start, porque me fez pensar que eu podia dar outros passos na direção de uma formação mais especializada e de formar outras mulheres negras que, como você, me inspiraram e que, de alguma forma, eu quero poder inspirar também. Então, acho que isso faz muita diferença. Não basta que apenas eu esteja num lugar de destaque, eu quero que outras mulheres negras estejam também. Né? Eu quero compreender quais são as suas dificuldades, eu quero compreender quais são os seus medos, eu quero compreender. E isso eu faço muito com as minhas pacientes negras, né, que eu atendo, e a gente trabalha muito esse aspecto, não apenas a questão da doença, mas a questão da autoimagem, a questão da autoestima, como elas se enxergam, quais as dificuldades que elas encontram no caminho, como é que elas percebem que elas são capazes, são instáveis a buscar uma qualidade de vida melhor. Muitas sofrem também com relacionamentos abusivos, que é uma coisa que se perpetua nos relacionamentos na população negra, isso é muito comum. Né? Então, são uma série de questões que são importantes de serem abordadas quando você tem a oportunidade de fazer um trabalho mais precoce. Mas, de um modo geral, quando se fala em cuidado paliativo, quer dizer, quando eu tenho a oportunidade de acompanhar esse paciente desde o início, é ótimo. Mas quando se fala em cuidado paliativo, normalmente a gente não tem essa oportunidade, porque o paciente já chega numa fase realmente mais avançada da doença, e aí a gente tem pouco tempo para estabelecer vínculo, pouco tempo para a gente poder oferecer, né, a ele a oportunidade de se colocar de uma maneira mais ampla, mais expressiva, né, fazendo contato com as suas necessidades, com os seus sentimentos, e poder fazer valer esse lugar, né, de expressão, que é o que a gente espera que ele possa ter.